Põe tua mão nas mãos do meu Senhor da Galileia. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão nas mãos do meu Senhor, que acalma o mar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Repitam comigo: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Digamos juntos: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, amigos que nos acompanham pelas redes sociais, nós ouvimos na primeira proclamação, retirada lá do livro dos Reis, um relato sobre a presença de Deus. Deus não está no tufão, no vento impetuoso que destrói tudo. Deus também não está no terremoto. Deus não está no fogo. Onde que o profeta se encontra com Deus? Na brisa suave. O grande teólogo João Batista Libânio, escrevendo a homilia à luz destes textos, disse assim, porque naquela ocasião, em 2008, há 12 anos atrás, coincidentemente, foi também o Domingo dos Pais. E ele dizia o seguinte: alguns pais chegam em casa, feito um tufão, derrubam tudo.
não escutam ninguém, nem a esposa, nem os filhos. É um vento impetuoso, desastroso. Às vezes também os pais chegam em casa fogueados, ninguém chega perto, ninguém pode falar um A. Às vezes também os pais chegam em casa feito terremoto. E ele dizia, esses textos dá a impressão que eles foram pensados para o dia de hoje. E às vezes é assim, não é, meus irmãos, minhas irmãs, pais, mães que nos acompanham? Às vezes acontece isso mesmo. Às vezes não é deliberado, às vezes é um ímpeto que a gente tem. Ao longo desses mais de 25 anos de padre, eu já atendi muitos pais que diziam, eu perdi a cabeça, eu não queria ter feito isso, me arrependo. E eu sempre digo, o importante é arrepender mesmo, mas a gente pode evitar de fazer coisas dessa natureza. Por quê? Porque o estrago é grande. Também ao longo desses mais de 25 anos, eu já atendi muitos filhos, filhas, adolescentes e adultos completamente dilacerados, porque não sentiu ainda o amor do papai. Tem um provedor, uma pessoa que põe comida dentro de casa, uma pessoa que um dia se relacionou com uma mulher e o gerou, mas não é pai. Por isso, queridos papais, essa primeira proclamação é para vocês. Sejam brisas suaves, que chegam em casa, e da maneira como chegam, vocês serão a imagem de Deus para os seus filhos. O que não significa passar a mão na cabeça dos filhos e deixar que eles cresçam de qualquer jeito. É preciso ter autoridade, mas uma autoridade discreta, uma autoridade que educa e não que traumatiza, uma autoridade que suscita alegria, reverência, e não uma autoridade que suscita medo. Se a gente tem medo do nosso pai, a gente não respeita. Medo é uma coisa, respeito é outra. E é muito importante que a gente tenha respeito. Medo não. Aliás, não devemos ter medo de nada. E é nessa perspectiva que nós devemos entender o Evangelho. Coragem, ou seja, não tenham medo. É importante nós entendermos essa narrativa. Às vezes a pessoa escuta pela primeira vez, fica imaginando Jesus quase que numa prancha de surf, andando nas ondas. Não se trata disso. Todos vocês que estão aqui e os queridos irmãos que nos acompanham sabem um pouco, a gente já falou muitas vezes. O texto é teológico, portanto ele diz mais do que está dizendo. O mar bravio significa o mundo que muitas vezes tripudia, que muitas vezes deixa os cristãos em situação de penúria. E nesse contexto do Evangelho de São Mateus, quais são as perseguições? A grande perseguição é a perseguição de Nero. O agiógrafo, o autor sagrado, está escrevendo para os cristãos não terem medo daquele louco, lunático, completamente lunático. Os cristãos também são vítimas daqueles fanáticos judeus, não dos judeus em si, mas de alguns fanáticos que os perseguem, que querem praticamente aniquilá-los. Por isso, esse texto tem que ser lido como uma radiografia da comunidade. As águas é o mundo. O que é a barca? A igreja, a comunidade. E Jesus está ali. Então, muitas vezes os cristãos entravam na comunidade e começavam a desanimar. Está muito difícil. Parece que nós vamos ser liquidados.
as ondas que vão para um lado e para o outro, para um lado e para outro. Passado 2000 anos, irmãos e irmãs, o oceano cresceu, o barco também cresceu, mas é importante que a gente não tenha medo, e mais ainda, que a gente obedeça a Jesus. Ele mandou os discípulos irem. A igreja não pode fugir do mundo. O mundo, que é o mar, é o lugar da igreja. Eu fico muito preocupado quando eu vejo jovenzinhos, querendo uma igreja completamente fora do planeta. Uma igreja com o rosto da Idade Média. Nada contra a Idade Média, foi um período belíssimo da nossa história, mas já passou. Não adianta. Nós estamos no século 21. E a igreja tem que se adornar ao século 21. Do contrário, nós não vamos ajudar as pessoas a perceberem a presença de Deus, a presença amorosa. Esse é o convite. Avancem para águas mais profundas. Acontece que para isso nós temos que estar preparados. Aí nós ouvimos na segunda proclamação do apóstolo aos Romanos, é bonito o texto. Paulo diz mais ou menos assim: eu estou disposto a dar minha vida para ver se os meus irmãos mudam a cabeça. Ele está triste, porque os judeus não reconhecem Jesus como um tesouro. Alguns naquela ocasião respeitavam, mas não o reconheciam como Deus. E assim também às vezes somos nós. Como nós gostaríamos que algumas pessoas conhecessem o Senhor. Esse Senhor que mora dentro de nós. Esse Senhor que cuida de cada um. Esse Senhor que acalma o mar. Esse Jesus que nos faz perceber que apesar desse momento tão complicado do mundo, não só do país, do mundo, em meio a essa pandemia, esse Jesus nos ajuda a enxergar além. Além aqui da história e também além da história. Nós não estamos fadados ao fracasso. Nós vamos passar pelas tribulações, nós vamos passar pelos desafios, mas não vamos ficar aqui para sempre. Isso aqui é um ensaio. É essa a história, por exemplo, de D. Pedro Casaldáliga. Um galego, um estrangeiro, um missionário claretiano que veio para o Brasil e foi bispo da prelazia São Félix do Araguaia. Muitas pessoas o chamavam de comunista, de bispo vermelho, porque entre outras coisas, ele não gostava de ser tratado como príncipe. Algumas pessoas têm o sonho cor-de-rosa, né? De serem tratados como príncipes e princesas. Aí depende do gosto ou do mau gosto de cada um. Mas D. Pedro foi um bispo que ajudou muitos indígenas. A casa dele era de uma simplicidade franciscana. Vocês devem ter visto hoje, os jornais todos repercutem a morte dele. Não só aqui do Brasil. Ele foi um grande profeta. Mas um profeta que tinha delicadeza nas palavras. Os textos de D. Pedro são poemas. Alguém que de fato fez uma grande experiência de amor com o Senhor Jesus. Eu diria que D. Pedro colocou a sua mão na mão do Senhor da Galileia. E por isso, todos os seus 92 anos foi uma grande oblação à bondade de Deus. E nós teríamos aqui muitos nomes para lembrarmos, mas hoje é emblemático, ele faleceu hoje. Também, nessa véspera de início da Semana da Família, nós queremos torcer muito para que essa experiência que nós fizemos de ficar mais perto uns dos outros em nossas casas,
que tenham despertado em nós uma confiança, que essa experiência tenha despertado em nós um carinho especial por aqueles que são mais próximos. Pode ser que talvez também a gente tenha brigado. A convivência nem sempre é fácil. Jean Paul Sartre, o grande filósofo, dizia: o outro é meu inferno. E por isso que a gente gosta muitas vezes de correr, corre para um lado, corre para o outro, para fugir das pessoas. A gente foge das pessoas e fica nas redes sociais. As redes sociais é fácil. Você fala o que você quer, você pode ser grosso, você pode ser amantíssimo, e ao mesmo tempo você vai lá e deleta a pessoa. Na vida real, não dá para ser assim. Você não pode deletar as pessoas. Você tem que aprender a conviver com as pessoas. Então, que ao longo dessa semana, à luz dessa palavra tão rica que nós ouvimos, nós possamos perceber a grandeza do chamado a ser família. Nós somos chamados a viver essa experiência de família na consanguinidade, mas também na eclesialidade. Tem muita gente que não é irmão, que não é nem casado e mora junto. Moram juntos e vivem a experiência do companheirismo, da cumplicidade. Que essa semana seja uma semana que valorize todas as formas de família, porque todas as formas de família, onde havendo amor, são formas abençoadas por Deus. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão nas mãos do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão nas mãos do meu Senhor, que acalma o mar.